do porquê seu corpo é lançado para frente como esfria de repente, ou porque uma bola pode até parar, mesmo depois que você para de empurrá-la. Esses momentos do cotidiano são explicados por uma das ideias mais simples e ao mesmo tempo mais fundamentais da física, a lei da inércia. Boa tarde, estamos aqui com o professor reunidos com o professor Henrique Oliveira, nascido e criado em Pedregal, formado em Oxford, e nós gostaríamos de saber mais sobre o que ele vem nos contar sobre a lei de Newton. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a lei da inércia, explicando um olhar aí mais científico, né? Porque eu sou um professor, sou muito especializado no assunto. Bom, a lei da inércia consiste em nada mais, nada menos do que um corpo, quando ele está parado, em repouso, tende a ficar parado, e quando ele está em movimento, tende a ficar em movimento. Ou seja, a partir de qualquer força aplicada, ou se ela não for aplicada sobre um corpo, ele tende a ficar no estado de movimento que ele está. Ou seja, vamos supor que tem o quê? Um carro. Se ele estiver parado, segundo a lei da inércia, vai ficar parado até que uma força haja sobre ele. E se uma força agir constantemente sobre ele, né, ele tende a ficar em movimento. Muito bem. Após falarmos com o nosso professor Henrique Oliveira, estamos aqui com um dos seus alunos de Oxford para declarar um pouco mais sobre esse experimento. Boa tarde, o meu nome é John e eu estou aqui junto com o nosso entrevistador para mostrar esse exemplo e que nós estaremos utilizando um copo, uma moeda e um cartão. E ele fala sobre a lei da inércia em que se um movimento sofre uma força, ele tende a ir para um local. Só que o que está em cima dele, ele não vai sofrer a força, como este exemplo. O que acontece é que o cartão sofreu a força de ir para a direita, mas a moeda, ela não sentiu essa força, então ela tende a ir para baixo e cair no seu repouso. Estamos aqui com o nosso parceiro, nosso professor, e ele gostaria de falar mais sobre a vida de Isaac Newton, cara da inércia. Bom, Isaac Newton nasceu em 1643, no dia 4 de janeiro. No ano de 1665, ele se formou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele, em base dos estudos de Galileu Galilei e René Descartes, ele assimilou esses dois grandes pensadores e, com base em seus próprios experimentos, ele criou as 3 leis de movimento. A mais famosa, como dito anteriormente pelo meu grande amigo Henrique, a lei da inércia. O que é a lei da inércia? É a tendência de um corpo sempre manter-se em movimento. Podemos olhar ela em várias áreas da vida, por exemplo, na vida cotidiana, um exemplo dado pelo nosso colega e querido aluno John, entre outros exemplos. Após anos e anos procurando, encontramos o primo de 54º grau de Newton. E ele vai nos contar um pouco como funciona a lei de gravidade, a lei da inércia, para que nós saibamos como funciona, para que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Você já entrou em um carro e o piloto acelerou quando você estava despreparado e você foi jogado para trás? Pois é, isso se chama lei da inércia. Um corpo tende a ficar em repouso, a menos que uma força atua sobre ele, como iremos ver no exemplo. Aqui seria o carro, aqui Gonzaguinhas, vulgo Maxwell, então uma força, que seria eu, atuando sobre o carro. Como vimos no exemplo, o corpo tende a ficar em repouso e o carro, ou o veículo, vai para frente e o corpo fica estável. Muito bem.